Esportes Gerais está no ar. Fique por dentro dos mais variados e interessantes esportes aqui com a gente. E para esta edição nós acompanhamos de perto o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística e também um intenso jogo de futebol americano. E que tal uma aula de zumba, ritmo que vem conquistando as academias? O Esportes Gerais está demais, não percam! E tem também o quadro Em Ação, nós aprendemos a velejar na Lagoa dos Ingleses. E para finalizar, a entrevista especial com o campeão de jiu-jitsu Felipe Preguiça. A ginástica artística, também conhecida no Brasil como ginástica olímpica, é uma modalidade em que os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos como trampolim, barra fixa, barra paralela, cavalo com alças, argolas e ainda no solo. Movimentos que revelam força, agilidade, flexibilidade, equilíbrio e muito controle do corpo. A ginástica artística surgiu na Grécia e é uma das 4 modalidades praticadas desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Grandes nomes brasileiros como Jade Barbosa, Daiane dos Santos, Diego e Daniela Hipólito representam o país mundialmente. E o Esportes Gerais acompanhou alguma das provas do Campeonato Brasileiro da categoria adulta em BH. Nós vamos começar a preparação para os Jogos Olímpicos depois que nós retornarmos daqui. Eles vão ter um período de descanso, aí, uns 2 dias de pausa. Aí nós vamos começar a pensar na Olimpíada. A gente incentiva os treinadores com os cursos de capacitação e os atletas, né, quem está fazendo são os governos, né, as prefeituras, que hoje têm a Bolsa Atleta. Então, através das competições e das realizações desses atletas, dos lugares que eles tiram, dos resultados, aí eles têm a Bolsa Atleta. Comecei em 2005 no Esporte Clube Pinheiros e eu sempre estava envolvido com esporte. Eu comecei, na verdade, a fazer judô, fui judoca desde os 6 anos de idade. E aí eu era meio que obrigada a fazer, não gostava muito. Aí foi na época que a Daiane dos Santos ganhou o Mundial e estava naquele auge dela. E aí eu lembro que em 2004 na Olimpíada começou a aparecer bastante. E do lado onde eu treinava judô tinha a ginástica olímpica. E aí eu sempre olhava assim e falava, quero aprender a dar pirueta, quero aprender a dar cambalhota. A gente conseguiu agora uma vaga para a equipe inteira, né, no Mundial desse ano. E acho que esse Mundial foi o mais expressivo assim, para mim. Eu fiquei em 12º no individual geral, em 4º lugar na barra fixa. Então foi um dos melhores resultados pessoais assim, que eu já tive. E agora a expectativa para a Olimpíada é treinar e cuidar da saúde. Tá bem até ano que vem. Então eu comecei a ginástica com 7 anos de idade, no SESI Santo André. Com 8 anos de idade, eu fui morar no Rio de Janeiro, porque minha irmã tinha sido contratada pelo Flamengo, a Dani é 2 anos mais velha do que eu. Eu comecei também por influência dela, comecei com o Santo Brasil no SESI. E aí no Rio de Janeiro eu fiquei praticamente minha vida toda. Teve uma época que eu treinei também no União, em 99. Aí depois, meu primeiro título mundial foi em 2005, que eu representava o Flamengo nessa época. Em 2006 eu consegui minha 2ª medalha mundial, em 2007 minha 3ª medalha, em 2008 minha primeira Olimpíada. E a partir disso acho que a minha vida foi formada toda pela ginástica. Gosto bastante do que faço, me dedico diariamente. Hoje em dia eu treino um pouco menos do que eu treinava. Estou já tentando minha 3ª Olimpíada e pretendo ir para 4 Olimpíadas. Um dos esportes mais tradicionais dos Estados Unidos agora também tem seu lugar no Brasil. O futebol americano vem conquistando cada vez mais torcedores e praticantes. E se você gosta de velocidade, capacidade tática e força bruta, está no lugar certo. Hoje nós vamos cobrir o jogo do Minas Locomotiva versus o Santos Tsunami no torneio Touchdown de futebol americano. Venha com a gente conhecer um pouco mais sobre esse esporte e acompanhar essa briga de campeões. Considerado o esporte mais popular nos Estados Unidos, o futebol americano é regido pela NFL, a National Football League, formada por 32 equipes. Desde 1967, o Super Bowl, disputa entre os campeões da liga, é o evento esportivo que alcança a maior audiência da TV americana e a segunda maior do mundo.
Nosso time surgiu em 2005 como uma equipe recreativa, assim, um grupo de amigos que foi juntando, e a gente percebeu que o cenário do esporte estava crescendo. Assim, eu cheguei um pouco depois, mas logo nessa época a gente resolveu virar uma equipe de competição. A gente se prepara muito para isso, né? Não é um esporte profissional, mas não é por isso que a gente trata ele com amadorismo. Assim, a gente vai para ganhar sempre. É um esporte que tem crescido muito. Quando a gente começou a jogar, a gente tinha 40, estourando talvez 50 times. Hoje já são mais de 100 equipes equipadas, totalmente equipadas, né? Campeonato mundial. O futebol americano é de alto impacto e com táticas bem planejadas. E apesar de parecer violento, todo o movimento é calculado e tem um objetivo. Sem contar com equipamento de proteção. O shoulder, que protege os ombros, peito e costas, e o capacete, que tem uma grade sobre o rosto. É um esporte interessante porque ele é um xadrez de esporte. Você tem que encaixar suas jogadas com o adversário. Você não pode simplesmente confiar só na habilidade e só no físico para ganhar. Você precisa de muita inteligência e estratégia. Ele não faz as coisas com a intenção de machucar o seu adversário. É por isso que tem todas essas proteções. Às vezes, com certeza, lesões ocorrem, mas ocorrem lesões no futebol também. Inclusive, eu acredito que as lesões nas pernas são mais no futebol do que no futebol americano. No futebol americano, a maior preocupação é a concussão. Eu não diria que é violento, assim, porque a violência é quando você não espera, né? Futebol americano você imagina, você sabe que vai ter um contato. Apesar da pouca visibilidade no Brasil, 16 equipes participam do torneio Touchdown de futebol americano, dividido em 2 regionais no país. Cada partida tem até 53 atletas, divididos em 3 unidades: ataque, defesa e times especiais. Os jogadores precisam ser especializados em alguma posição, já que cada um desempenha apenas uma função em campo. As regras podem até parecer confusas para os amantes do futebol convencional, mas fato é que o esporte tem conquistado cada vez mais adeptos e torcedores por aqui. A maior parte do jogo é um time de ataque contra um time de defesa. A gente tem 4 tentativas para avançar 10 jardas no campo. Cada jarda dá quase 1 metro, tá? E o objetivo é atravessar o campo, conquistando esse território, para marcar o touchdown. Quando a gente faz o touchdown, a gente tem direito a um ponto extra, que aí a gente faz o chute dentro daquelas traves ali, e aí pontua 6 pontos do touchdown, mais um ponto extra, que é o 7º ponto. A defesa ela pode interceptar um passe, roubar essa bola e começar a atacar, ou parar as 4 tentativas, aí eles começam a atacar a partir daquele ponto. Ou seja, é um jogo de conquista de território. Quer queimar calorias de forma bastante divertida? A Zumba é uma excelente opção. Considerada uma atividade física aeróbica tradicional, ela mistura ritmos latinos e internacionais, com muita dança e coreografia. Uma mistura de hip hop, pop, rap, bangra, flamenco, dança do ventre, dança africana, além da salsa, merengue, cúmbia e reggaeton. A Zumba foi criada pelo colombiano Beto Pérez na década de 1990, em Cali. As aulas duram de 45 minutos a 1 hora e podem queimar até 1000 calorias. Uma atividade tão divertida que os alunos nem sentem que estão se esforçando. Gosto muito, eu tenho muito problema com academia, com questão de musculação e tal. E a Zumba supriu isso, porque eu gosto muito de dançar, sempre dancei. E a Zumba é um exercício que engloba a dança e que me deixa muito feliz, eu gosto, tenho muita satisfação de fazer. Em 3 meses eu perdi 5 quilos fazendo a Zumba, praticando a Zumba 4 vezes por semana. É uma aula para relaxar e você ao mesmo tempo se diverte fazendo exercício. Quando a gente veio aqui fazer a avaliação física, a moça falou pra gente fazer atividade mais aeróbica, porque a musculação não é muito indicada pra gente que é mais nova ainda. A Zumba se diferencia de outras atividades aeróbicas porque a mistura de ritmos provoca uma oscilação da frequência cardíaca e faz com que o aluno experimente diversos níveis de intensidade sem pausa. O resultado? Gasto calórico maior e mais eficiente. Especialmente para aquelas pessoas que são tímidas, ok? É uma aula muito boa para desenvolver
essa timidez, ok? Porque vai ajudar a socializar com outras pessoas. Por quê? Porque a aula de Zumba normalmente não é chegar aqui e dançar. A ideia do professor é fazer uma festa. A Zumba, na verdade, é uma festa. Por isso vocês vão ver na aula que tem pessoas gritando, tem pessoas cantando. A ideia é que todo mundo chegue aqui, ria, e que ria se elas não estão dançando bem, que riam delas mesmas, ou do professor mesmo, que ele tem que fazer isso. Além de dar uma atividade física, elas têm que desfrutar. Tem uns 8 meses mais ou menos que eu faço. Eu gosto da atividade porque eu gosto de dançar. E assim, ficar só na musculação é um pouco cansativo, um pouco chato. E eu gosto da Zumba porque queima bastante caloria e é bem agitado, o professor é ótimo. As meninas também são super animadas e eu gosto bastante. Eu indico assim para minhas amigas, para minha mãe assim, que é um pouco mais velha. Eu acho que a atividade é boa para todas as idades, tanto homens quanto mulheres. Eu acho que é super válido para todo mundo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que ainda tem muita coisa bacana. No Em Ação, nós aprendemos a velejar em uma lagoa próxima a Belo Horizonte. Foi uma delícia. E vocês não podem perder a nossa entrevista especial com o campeão de jiu-jitsu Felipe Preguiça. É rapidinho, não saia daí.